os meios de comunicação do inimigo, para eles não poderem continuar Sim. se articulando. Isso foi o que os israelenses fizeram e não por acaso, logo depois, houve uma invasão terrestre do território do Líbano, onde os israelenses estão atuando. Às vezes a pessoa fala assim, tá lá em túneis, é fácil você pegar os terroristas em túneis, mas eles não têm noção que tem túneis de 6 andar, 7 andar, né? Precisa de ar-condicionado, passa carro. A população de São Paulo adoraria ter um metrô do tamanho dos túneis que tem na faixa de Gaza. Sério, professor? Sim. Se estima que o Hamas tenha construído 800 quilômetros de túneis no subsolo da faixa de Gaza. De onde veio o recurso? Veio das organizações internacionais que forneceram recursos ao longo dos últimos quase 20 anos para que o Hamas administrasse a faixa de Gaza, melhorasse a condição de vida da população, construísse moradia decente para a população, criasse uma indústria de base, melhorasse a condição da agricultura, inclusive para poder exportar da faixa de Gaza para a Europa, como os israelenses faziam quando estavam lá até 2005. Outra coisa que o público não sabe, em 2005, os israelenses saíram da faixa de Gaza, um território que eles tinham conquistado em 1967. Retiraram os colonos agricultores que viviam lá, retiraram todo o exército israelense do território. Em 2007, o Hamas deu um golpe, eliminou os seus competidores e passou a governar a faixa de Gaza. O território virou praticamente um estado independente administrado por uma organização terrorista. E desde então, há um conflito aberto entre o Hamas, que lança foguetes contra o território de Israel, e os israelenses que reagem periodicamente, até que no 7 de outubro os israelenses decidiram eliminar de uma vez por todas essa ameaça. Infelizmente, isso custou a vida de 1.200 cidadãos e ainda há 101 reféns de posse do Hamas, que não concorda em libertar os reféns em troca do encerramento do conflito. Eles querem deixar lá os... Ninguém sabe o que eles querem. Eles perderam a liderança, porque o Yahya Sinwar, que era o líder do Hamas na faixa de Gaza, foi morto pelos israelenses. O líder político, que estava no Catar, foi eliminado pelos israelenses no Irã, o que gerou um enorme problema para os iranianos, porque eles não podem proteger um líder estrangeiro convidado deles no seu próprio território, e mostrou que os israelenses têm capacidade de eliminar os seus inimigos. É só questão de tempo. E a inteligência de Israel é muito grande, né, professor? Você começa a olhar, eu acho que ao longo dos anos ele foi tão assim... Todos os países, né, e essas organizações criminosas, terroristas, ficaram tanto em cima de Israel que Israel foi aperfeiçoando as suas armas, né? Pô, tem um domo de ferro que você não vê em lugar nenhum. Você vê lá que ele consegue interceptar, se eu não me engano, foi 4.000 foguetes a última vez que o Hezbollah mandou para eles? Ao longo do último ano, o Hezbollah lançou milhares e milhares de foguetes, e o que a inteligência israelense conseguiu desenvolver foi um sistema que, mais do que derrubar os mísseis que são lançados, eles conseguem prever onde é que o míssil vai cair. Então, se o míssil vai cair num local habitado, eles lançam um foguete que vai interceptar o míssil. Se o míssil vai cair na praia, vai cair em algum campo cultivado, deixa o míssil cair lá, que não vai causar dano nenhum. Que é caro, né? Essa é a lógica do algoritmo que foi desenvolvido. E os israelenses têm uma inteligência tão sofisticada porque eles não têm opção. As pessoas não entendem que Israel está lutando uma luta pela sua sobrevivência. Não é pelo... Se Israel perder uma guerra, a população vai ser exterminada. Não é uma guerra para conquistar território, não é uma guerra para modificar a fronteira, é uma guerra pela sobrevivência. E por isso, o mundo inteiro deveria entender que essa é uma ameaça que não é só contra Israel. São os valores das democracias ocidentais que estão em jogo.
esses fundamentalistas islâmicos, eles não querem que o mundo continue a existir da forma como existe. Eles querem impor os seus valores, eles querem que as mulheres cubram a cabeça, eles querem que as meninas de 12 anos sejam entregues para casar, às vezes com gente da minha idade. É o califado? O que esses fundamentalistas islâmicos propõem é um retorno do califado, que foi o que o Estado Islâmico conseguiu implantar nas regiões do Iraque e da Síria quando eles atuaram naquela área. E os americanos, e curiosamente, os americanos, os russos e até os iranianos mandaram soldados para impedir que esse grupo terrorista conseguisse continuar controlando aquela área. Porque aí há um interesse comum de destruir um grupo terrorista e cada um dos participantes desse grupo tem seu próprio interesse. Os iranianos querem exercer a sua própria influência na região, os russos sabem que o fundamentalismo islâmico é um problema, porque eles têm províncias habitadas por muçulmanos que muitas vezes são fundamentalistas islâmicos no seu próprio território, e os americanos têm a experiência do 11 de setembro que eles não querem repetir. Então o Israel tá lutando uma guerra para o mundo, né? Se você for analisar, né? Para o mundo ocidental, né? Exatamente, e é por isso que é tão difícil para quem conhece o que está acontecendo, é difícil entender. Como tem Primeiro, gente que defende, esses né? protestos contra o direito de Israel de se defender e muitas vezes até ações como um embargo de armas que os israelenses precisam para se posicionar como um bastião de defesa dos valores ocidentais. E, professor, Israel, eu não sei, eu vendo desse lado aqui, não sou especialista em nada, mas você vai dar uma visão melhor, né? Essa operação dos pagers que Israel fez, na minha visão, eu acho que, tipo assim, eles conseguiram implementar psicologicamente uma coisa na cabeça de todos os terroristas ali do grupo e de outros também. Um ataque psicológico e também assim, eles voltaram para a Idade da Pedra. Porque o que foi que aconteceu? Conta pra gente, dá um contexto que Então, você vai... é um pouco mais simples do que isso, ainda que a história vai certamente virar um Nossa, filme isso daí vai. de espionagem que vai bater todas as bilheterias. O que aconteceu no período mais recente foi o seguinte: o Hezbollah foi criado em 1982. É um instrumento da influência iraniana na costa do Mediterrâneo. Os iranianos querem exportar uma revolução xiita, que é uma ideia baseada no fundamentalismo islâmico, e eles têm um grupo no sul do Líbano que representa os seus interesses. O que foi que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos? Houve uma intensificação desse confronto entre o Hezbollah e Israel, porque o objetivo do Hezbollah, da mesma forma como o do Hamas, é destruir o Estado de Israel. É para isso que eles existem, com o objetivo de destruir o Estado de Israel, recebendo o apoio do Irã. Então, esse confronto, que já dura mais de 40 anos, agora chegou numa etapa muito intensa, desde o dia 8 de outubro, porque o Hezbollah passou a lançar mísseis diretamente contra o território israelense. Os membros do Hezbollah, tanto na alta cúpula quanto os combatentes, costumavam se comunicar como todos nós nos comunicamos. Pega o celular, cria um grupo de WhatsApp e combina o que vai fazer. Vamos atacar um local, vamos nos reunir para organizar alguma coisa. Os israelenses, que têm tecnologias muito desenvolvidas, conseguiram rastrear as comunicações do Hezbollah. Então o Hezbollah decidiu deixar de usar os celulares e passar a se comunicar através dos pagers. Porque um pager utiliza um sinal que não é o mesmo sinal utilizado pelo Hezbollah, não dá para captar nas antenas do celular o que os pagers estão fazendo, né? Nem onde eles estão, nem o que eles estão dizendo. Então, numa operação planejada de muito longo prazo, assim que os israelenses descobriram que o Hezbollah estava usando pagers, eles criaram uma empresa na Hungria,
montaram uma fábrica de pagers, que era uma subsidiária de uma fábrica asiática, e conseguiram comercialmente convencer o Hezbollah de que aqueles pagers húngaros eram Os melhores, o melhor, a melhor opção. o melhor custo-benefício do mundo. E o Hezbollah encomendou pagers de uma fábrica na Hungria que ninguém sabia que era uma fachada do serviço secreto israelense. Que é do Mossad? O Mossad israelense. Essa fábrica produziu os pagers, colocou explosivos dentro dos pagers. Então, se você abre aquele pager em algum lugar, embaixo da bateria, tem uma camada de explosivo que não mata, mas é suficiente para incapacitar a pessoa que está com ele. Então, esses pagers que eram usados para organizar as atividades de um grupo terrorista, num determinado momento, todos eles explodiram. Quem tinha os pagers recebeu uma mensagem com algum tipo de urgência, e na hora que pegou o pager para ver a mensagem, o pager explodiu simultaneamente. Mais de 2.000 aparelhos explodiram nas mãos dos terroristas, além de alguns outros elementos, como, por exemplo, o embaixador iraniano no Líbano foi atingido por uma dessas explosões. Por quê, né? Então já começa a imprensa internacional dizer que os civis foram atingidos. Não, mas por que o embaixador do Irã no Líbano, que é um civil, estava com um pager usado nas comunicações de um grupo terrorista? Olha. Tem mais é que ser atingido. Disseram que uma criança, infelizmente, foi atingida porque estava levando o pager para o pai. Por que um terrorista tem o seu pager na sua casa e pode estar na mão de um dos seus filhos? Mas foram as exceções das exceções. E depois que os pagers foram destruídos, Israel destruiu também os walkie-talkies, porque o Hezbollah substituiu uma parte dos celulares por rádios que permitiam a comunicação entre os seus líderes. Esses também explodiram, e aí o caso é sempre mais grave, porque um walkie-talkie pode levar uma carga explosiva muito maior do que um pager. E para coroar essa operação, os líderes do Hezbollah, que não tinham sido inutilizados ou incapacitados, se reuniram num bunker em Beirute, num prédio em Beirute. Os israelenses descobriram onde era essa reunião, foram lá e bombardearam a reunião e mataram todo mundo que estava presente. E essa é a mensagem que esses terroristas deveriam receber e entender. Se eles se organizam para atacar a população israelense através de atos terroristas ou através do lançamento de mísseis ou qualquer outro meio que eles venham a utilizar, eles estão condenados à morte. O líder do Hezbollah foi assassinado, o seu substituto foi assassinado, o terceiro foi assassinado, e agora tem um novo líder que não sabe quanto tempo vai viver. Ele já está com uma mira nas costas. Ele está com os dias contados. Ninguém sabe quantos são, mas ele está com os dias contados. E enquanto esses grupos terroristas continuarem se organizando para atacar Israel, Israel declara abertamente que vai eliminar qualquer um que esteja envolvido. E se você for olhar, é uma jogada de mestre de Israel, e ele jogou os terroristas à idade da pedra, né? Porque agora eles vão querer se comunicar só por carta, eles vão ficar com medo de pegar um aparelho celular qualquer. Estavam dizendo que eles vão usar pombos correio, mas eles estão checando os pombos correio se o pombo correio não vai explodir. Nossa, então o que Israel fez com eles voltou na idade da pedra, né, professor? Em termos de comunicação, com comunicação, porque você vai falar, vai, exemplo. Hoje a gente tá aqui, né? Eu sempre falo até de criptomoeda, tem até a BingX aqui. Com a BingX eu consigo mandar um dinheiro lá pra China. A China também, né? Então a comunicação é muito rápida hoje. Não, eu sou da época que a gente brincava como criança usando duas latinhas ligadas por uma cordinha. Então você falava, a cordinha ficava esticada, você falava numa latinha e escutava do outro lado. E então você vê, eles vão voltar para esse tipo de comunicação quase, né, professor? Eles não vão desaparecer,
mas a sua capacidade de atuação está severamente limitada. Qualquer operação militar, por mais sofisticada que ela seja, ela primeiro tenta destruir os meios de comunicação do inimigo, para eles não poderem continuar se articulando. Isso foi o que os israelenses fizeram e não por acaso, logo depois, houve uma invasão terrestre do território do Líbano, onde os israelenses estão atuando da mesma forma como fizeram na faixa de Gaza. Estão eliminando a infraestrutura do grupo terrorista, que inclusive não deveria estar lá. Já houve conflitos entre Israel e terroristas no Líbano em décadas anteriores. Em 2006, quando o último terminou, as Nações Unidas decidiram, através da Resolução 1701, que não haveria forças militares no sul do Líbano, com exceção do exército libanês e das forças da ONU. As forças da ONU permitiram que os terroristas do Hezbollah construíssem túneis a 30 metros dos seus quartéis. Nossa. Agora, os soldados da ONU estão reclamando que os israelenses às vezes atacam alguma instalação da ONU no Líbano. Estão atacando instalações da ONU porque elas estão dando abrigo para os terroristas do Hezbollah. E a ONU precisa entender que se há conivência com atividades terroristas, eles vão pagar o preço da mesma forma que a organização terrorista está pagando. Nossa, hein, professor, você tá dando uma aula pra gente aqui que você não encontra em lugar nenhum, né? Isso daí, essas informações que você dá, você não vai ver em mídia nenhuma, gente. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.